Maria concebida sem pecado, rogai por nós que Nós que recorremos. recorremos a vós. mais uma vez nós nos encontramos, depois da nossa oração de abertura do nosso encontro em nível bíblico, para que nós possamos refletir mais uma vez sobre a palavra de Deus, principalmente nessa deixa do nosso ministério. Qual é o mesmo nosso ministério? Nosso ministério catequético, tão necessário de ser visto, de ser trabalhado, de ser aprofundado. Bem, nós vamos estar vendo hoje uma das coisas muito próprias que às vezes nós deixamos de lado. Uma das nossas catequeses, ou um dos nossos encontros de catequese, e que também já foi encontro de catequese para o Papa muitas vezes, foi a questão dos mandamentos. Essa questão dos mandamentos é tão profunda para a vida da gente. E a gente vai entender um pouquinho mais acerca desses mandamentos, não que nós vamos estar tratando desses mandamentos de uma forma separada, mas vamos estar vendo a grande importância que os mandamentos vão ter em nível bíblico para a vida da gente, seja de catequista, seja de cristão, seja até mesmo de pessoa judia ou de membro do povo judeu. Por quê? Porque para a vida judaica é muito necessário que se diga a questão dos mandamentos, ela é muito, podemos dizer, forte. A questão dos mandamentos, ela acontece... Isso, apareceu um outro eu aqui. Então, Então, como eu dizia, a questão dos mandamentos é uma questão muito forte, podemos assim dizer, muito, às vezes, difícil de ser trabalhada no mundo atual. Por quê? Porque essa questão dos mandamentos, ela deixa transparecer para nós uma realidade muito outra, porque nós vivemos, às vezes, num mundo em que nos parece, como é que nós poderíamos dizer, meu? Nos parece que o mundo é feito de leis, e essas leis, às vezes, são pesadas demais para nós. E não é bem assim que nós queremos trabalhar. Nós queremos pensar os mandamentos como uma forma de nós vivermos bem, segundo Deus, para que tudo mais ocorra também segundo Deus. Então, nós vivermos bem e deixarmos que Deus mesmo possa realizar a sua vontade na vida da gente. Ora, pensar os mandamentos para o povo judeu sempre foi uma deixa muito própria. Por quê? Porque para o povo de Israel, essa dinâmica dos mandamentos, ela é, podemos assim dizer, algo que não se pode separar. A visão dos mandamentos hoje na atualidade não se pode separar daquilo que se pensa para o povo judeu. O povo judeu não pode, de modo algum, pensar os mandamentos sem se remeter a Deus. Pensar mandamento para o povo judeu é pensar que Deus quer o melhor para a vida dele. É isso. Nós que somos ocidentais, era aquilo que eu queria dizer logo no início, nós que somos ocidentais é que nós temos uma visão, às vezes, negativista dos mandamentos, como algo que nos reprime, como algo que nos poda, como algo que nos tira a liberdade. E não é bem isso que pretende ser, né? Os mandamentos pretendem ser para nós uma situação clara de retorno para Deus, de fazer, sim, a vontade de Deus acontecer. Ora, é necessário que a gente possa estar dando uma olhada nisso, quando a gente vê uma referência muito própria àquilo que a gente chama a palavra de Deus. Por quê? Porque na palavra de Deus, porque na Bíblia, na Sagrada Escritura, é mostrado para nós de forma muito própria que esses mandamentos foram dados para nós numa realidade que é chamado Hebron, Sinai, e que essa realidade é a significação de Deus mesmo nos presenteando com a sua vontade. Em outras palavras, eu quero dizer para vocês que numa determinada situação bíblica, Deus resolveu nos presentear com a sua vontade através de mandamentos.
E esses mandamentos deveriam ser seguidos para que houvesse uma restauração em nível mundial daquilo que nós conhecemos a vida ou a raça humana. Em outras palavras, Deus quis se utilizar do povo de Israel, quis se utilizar de um povo específico para fazer uma restauração em nível mundial. E a partir desse povo, que serviria como um modelo, como um protótipo, como um modelo propriamente dito, esse mesmo povo nos mostraria o como deveríamos agir para que essa restauração de Deus querida acontecesse de verdade na vida da gente. Deus, ele viu que, no princípio, nós transgredimos a sua vontade, nós não realizamos a sua vontade. E a vontade de Deus para nós era que fôssemos felizes, era que alcançássemos aquilo que nós chamamos a felicidade. Não de uma maneira situacional, mas de uma maneira plena. O importante dessa relação é a seguinte, é que Deus, tendo nos dado a sua vontade, nós também conscientemente não a quisemos na vida da gente. E porque não a quisemos, nós começamos a sofrer as consequências deste não querer realizar a vontade de Deus na nossa vida. Porque, na verdade, quando Deus nos quis dar os seus mandamentos, não foi para nos reprimir, não foi para nos coagir, não foi para nos tirar a liberdade. Pelo contrário, quando Deus nos deu os seus mandamentos, está super quente, graças a Deus. Hoje está quase quente. Então, quando Deus nos quis tirar os seus mandamentos, aliás, quando nós não quisemos realizar os seus mandamentos, quando ele nos quis dar, nos quis para que nós fôssemos felizes. Ele tinha a intenção e sabia que se nós os praticássemos, se nós os realizássemos na nossa vida, nós seríamos felizes. Porém, nós, pensando que de alguma forma estes mandamentos poderiam tolher, tirar a nossa vontade, tirar a nossa liberdade, e nós não teríamos mais a possibilidade de fazer as coisas por nós mesmos, começamos a rejeitar esses mandamentos de Deus. Ora, o que Deus nos vem a dizer é que ele quis fazer a restauração disso. Ele quis nos dar uma segunda chance. E assim, ele quis nos dar, num determinado local, que normalmente, teologicamente, é chamado de um monte. Ele quis nos dar num monte, porque o monte, para o mundo antigo, era o lugar onde Deus mesmo, podemos assim dizer, onde Deus mesmo apareceria para nós, onde Deus mesmo aconteceria na vida da gente. Então, esse monte todo especial seria a representatividade da própria casa de Deus. Deus que armava a sua tenda no meio do seu povo. Deus que no monte aparecia ao seu povo, aos representantes do seu povo, para nos dar a sua lei. Ora, essa lei, a princípio, como eu estava dizendo para vocês, iria ser uma lei restauradora, e não uma lei punitiva, e não uma lei que nos desse qualquer tipo de pena pela sua transgressão. Não. O que a lei queria, a princípio, era fazer com que nós fizéssemos o reconhecimento de que, pelos mandamentos, nós seríamos felizes. É interessante a gente ver isso quando a gente, por exemplo, olha o livro do Êxodo, ali entre o capítulo 18 e o capítulo 20, de 18:1 ao 20:26, mais ou menos, a gente vai estar vendo essa dinâmica da lei de Deus que nos está sendo oferecida. É importante que a gente veja uma coisa. É importante que a gente veja que esses mandamentos, eles eram muitos. Eu já disse várias vezes para vocês, mas repito mais uma vez. Eram muitos, eram mais de 600. Para ser mais exato, eram 613, que aparecem nos 5 primeiros livros da Bíblia, que normalmente o povo judeu o chama de Torá, né? A lei, ou o itinerário, ao pé da letra, para o termo Torá. É o itinerário, o caminho a ser seguido e uma meta a ser alcançada. Esse mandamento, por excelência, nos vinha da boca de Deus. E esse mandamento seria o quê? Esse mandamento seria chamado mitzvot. Mitzvot. Mitzvah seriam os mandamentos. Né? Teríamos os mandamentos a serem seguidos. E é interessante que a gente vá poder, dando uma olhada,
que importa fazer a guarda desses mandamentos. Quando nós tomamos a carta de 1 Coríntios, vocês até podem tomar aí consigo, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 19, vou estar também aqui pegando para vocês, 1 Coríntios 7, 19, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 19, nos diz o seguinte: ser ou não ser circuncidado não tem importância alguma. O que conta é a observância dos mandamentos de Deus, diz 1 Coríntios. Porque existia uma briga, podemos assim dizer, uma contenda, uma discussão na igreja primitiva, em que se dizia que a lei deveria ser levada à risca. E para a época em que a lei acontecia, de verdade deveria ser levada à risca. Afinal de contas, eles não tinham os conhecimentos, nem tinham todas as situações mais diversas que poderíamos ter hoje. Então, se pedia um sinal na própria carne que indicasse essa pertença a Deus. E este sinal era a circuncisão, que para os homens nada mais era do que a retirada do prepúcio. O corte do prepúcio feito quando se é criança, e onde aquela criança é ofertada, é consagrada a Deus. Essa era, por assim dizer, a resposta da aliança que Deus queria, porque, afinal de contas, se Deus nos dava mandamentos, era para que nós respondêssemos à sua aliança, para que nós fizéssemos de verdade a aliança que ele queria conosco acontecida. E o que era essa aliança? Era um pacto. Como nós tínhamos já visto anteriormente, esta mesma aliança era um pacto, era um contrato, podemos assim dizer, de amor e bilateral entre Deus e o povo. Normalmente esse termo aliança se transcreve com o termo berit, mas a pronúncia é brit, né? Então, tínhamos brit, tínhamos a aliança. E esta aliança, consistia em duas cláusulas primárias e básicas. Quais seriam? Deus será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Pronto. Nós teremos a Deus como nosso Deus e nós, enquanto povo, não mais pertenceremos a nós mesmos, mas pertenceremos a Deus. Então, essa era a bilateralidade da aliança. Deus é meu e eu sou de Deus. Era isso. É verdade que este pacto, esta aliança, não dizia questão propriamente a um culto ou a uma forma de liturgia feita diante de Deus. Não, era simplesmente um contrato. Tudo o que viesse depois seria consequencial a esse contrato. É claro, a liturgia, o culto, etc. Mas era nisso que estava o cerne, a base de toda a adoração que deveria ser feita a Deus na antiguidade. Por que eu estou falando tudo isso? É muito simples. Porque normalmente nós, enquanto pessoas ocidentais, às vezes tendemos a desvalorizar ou a minorizar a ajuda que os mandamentos podem ter na nossa vida. Os mandamentos, eles nos dão a oportunidade de nos levar a essa restauração. Antes, tínhamos transgredido a Deus. Logo, não fomos felizes, porque, por responsabilidade própria, preferimos seguir os nossos próprios caminhos a seguir os caminhos de Deus. Deus nos vem ensinar exatamente o contrário. Não deve ser assim. Eu indicarei para vocês o caminho. E o caminho a seguir é o caminho dos mandamentos. Então, por exemplo, os ritos eram importantes? Claro que tinham a sua importância. As liturgias tinham a sua importância? Obviamente que tinham a sua importância. Todos os demais ritos, cultos, tinham a sua importância? Claro que tinham. Assim como até hoje em dia ainda tem. Seja para nós cristãos, seja para o povo judeu. E é óbvio que isso tem uma prioridade, tem
podemos assim dizer, uma essencialidade para a vida da gente enquanto cristão, judeu, etc. Mas o que eu quero dizer é, o importante era o cerne disso, era querer fazer a aliança, porque, afinal de contas, até mesmo para nós, dentro do culto cristão, dentro da Santa Missa, dentro das liturgias cristãs e católicas, normalmente o que nós reavivamos é essa aliança que outrora tinha sido perdida e que foi restaurada em Cristo Jesus, nosso Senhor, por sua entrega total até a morte e, como diz São Paulo, a morte de cruz, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Nesse sentido, a gente vai poder ver que a aliança que foi feita no Sinai, o Monte Sinai, todo mundo já ouviu falar, assim como outros montes que aparecem na Escritura, como, por exemplo, o Monte Hermon, o Monte Hebron, etc., são montes muitos que nos remetem ao encontro com Deus. Falar desses montes significa dizer estar na presença de Deus, se vai subir este monte. A própria cidade de Jerusalém, ela foi formada sobre um platô, um monte que é um platô, que é o Monte Sião. Esse mesmo Monte Sião, ele foi feito para que as pessoas sempre pudessem fazer uma referência a ele. Vamos subir até Jerusalém, vamos subir até o Monte Sião. E, na maioria das vezes, aqueles que vinham da Judéia vinham de regiões bem mais baixas de onde estava situada a cidade de Jerusalém. Então, essa subida tinha uma significação profunda de ir para a presença de Deus. E aonde é que a gente encontra Deus? No alto, no Monte Sião, ou então no monte, de uma maneira geral. Nós encontraremos a Deus no monte. E é nesse mesmo monte que é tido teologicamente como morada de Deus, em que Deus mesmo vem a se revelar de uma forma bem concreta em algumas palavras que são chamadas normalmente de as 10 palavras, ou o decálogo, não é? Ou o decálogo, em que essa aliança vai ser colocada para nós. Ora, esses mesmos 10 mandamentos, a gente diz em hebraico, Asere Hadibro. A Hasere Hadibro seriam os 10 mandamentos, seria um decálogo que a gente tem. E Moisés sobe o monte, sobe justamente para receber de Deus a Hasere Hadibro, quer dizer, para receber os 10 mandamentos. Mas, padre, você não dizia para a gente que os 10 aliás, que os mandamentos são muitos, não são praticamente só alguns ou só 10? Por que nós elencamos só 10? Por que esses 10 têm assim uma importância muito relevante quando nós olhamos para toda a Torá, para todos os 5 livros do Antigo Testamento, que são os primeiros da Bíblia do povo judeu? Por que eles se destacam? Eu vou dizer por quê. Mas, antes de mais nada, é interessante que nós não os retiremos justamente da visão geral que pode ter para o povo judeu. Por quê? Porque todos os mandamentos para o povo judeu devam ser obedecidos. Todos os mandamentos do povo judeu devem ser como que abraçados, vistos como bons. Mas, padre, se todos os mandamentos, a gente, por exemplo, tem mandamentos que nos mandam matar pessoas, não é verdade? É claro que a essência do mandamento, ela não muda, porém, o mandamento pode ser adaptado aos nossos dias atuais pelo quanto nós já evoluímos e pela interpretação que podemos dar ao mandamento. E aí vocês me perguntariam, isso não roubaria a essência do mandamento? Se Deus manda, por exemplo, retirar de casa alguém que, como dizem os rabinos, está num princípio de impureza por estar nos seus dias, a mulher que, por exemplo, cá entre nós pudesse ter algum tipo de menstruação, ela era retirada de casa durante 7 dias. Mas qual é o cerne do mandamento?
É essa execução? Não. O cerne do mandamento é: eu não devo deixar que a impureza, eu não devo deixar que nada de impuro habite a minha casa. Seja isso físico, biológico, seja isso espiritual, seja isso teológico. Então, eu não devo deixar que nada de impuro esteja na minha casa. É aquela velha história que as pessoas mais simples chegam para nós e dizem para assim: Padre, eu sou pobre, mas eu sou limpinho. Eu sou limpinha. Nós é pobre, mas é limpinho. Pois é. Então, era essa a deixa do mandamento. Seja limpo, tanto interiormente, como também no seu exterior. Viva essa limpeza, que não é apenas uma limpeza ritual, não, mas que é uma limpeza total, plena. Isso deve ser relevado, deve ser entendido. Ora, se a gente vai poder ver essa história, a gente vai poder ver que o cerne do mandamento, esse é que não deve mudar. O cerne do mandamento é: nada de impuro deve habitar a minha casa. Como é que eu posso evitar que a impureza que é vista, por exemplo, relacionada ao sangue na Sagrada Escritura, e que é tida como impura na atualidade, e que até hoje para o povo judeu não contamine a minha casa? Quando eu utilizo, por exemplo, na atualidade, todos os princípios de limpeza, de asepsia que eu tenho que ter comigo para que eu não impurifique a minha casa. Claro, eu, dentro de minha casa, tenho um lugar específico, por exemplo, para as minhas necessidades fisiológicas. Essas mesmas necessidades devam ser feitas nos nossos banheiros, devam ser realizadas nos nossos banheiros. Então, há um local específico. Eu não preciso contaminar toda a minha casa. Eu não posso fazer isso de uma maneira impensada em toda ela. Então, quando o judeu diz que a mulher que está nos seus dias, ela deva ser retirada de casa, não é a mulher que deva ser retirada de casa, pois hoje ela pode permanecer em casa sem, entre aspas, segundo o povo judeu, contaminar todo o ambiente. Isso quando se leva à risca a questão do mandamento. Porém, nós que somos cristãos e também fazemos uma reinterpretação do mesmo texto, poderemos ver nisso a essencialidade da pureza, de que deveremos ser puros, de que não poderemos, por exemplo, tornar impuro o nosso lar, a nossa casa, o nosso dia a dia. E isso deve ficar muito, podemos assim dizer, abraçado por nós, acolhido por nós. Então, o mandamento nos serve como um princípio dentro de um chamado processo de restauração. Eu vou aderir ao mandamento porque eu vou querer que a aliança que outrora foi rompida por mim, eu dizia que a base da aliança é um contrato, em duas cláusulas. A primeira, Deus que se faz o meu Deus. E a segunda cláusula, eu que sou pertencente a um povo, tanto de forma pessoal como comunitária, eu pertenço a Deus mesmo. Então, isso deve ficar bem nítido, bem próprio na minha cabeça. Isso deve ficar bem nítido na minha cabeça. Então, eu quero colocar para vocês essa questão da abundância que eu devo ter, da abundância que eu devo abraçar, a abundância da graça, a abundância do retorno ao mandamento. É até interessante esse termo abundância, em língua hebraica, a gente chama como hitro. Hitro, na verdade, é o nome do sogro de Moisés. É o nome do sogro de Moisés. E Hitro, que é Jetro normalmente, falava da abundância que ele tinha no deserto. Ele que vivia no deserto, ele que era um nômade, ele que, de uma certa forma, tinha se sedentarizado depois do seu nomadismo e começado a fazer cultivo, mesmo naquela região desértica, principalmente a partir de oásis, enfim, ele que criava alguns animais, ele é um sinal de abundância em meio à situação desértica.
Então, é isso que o mandamento faz conosco. Mesmo numa situação de deserto, mesmo numa situação as mais difíceis ao nosso derredor, a abundância que brota do mandamento, ela vai acontecer na minha vida, ela vai acontecer no meu dia a dia. E isso é fundamental. E aí a gente falava justamente dos 10 mandamentos, ou das 10 palavras, ou como eu dizia para vocês, do Haserê Hadibro. O Haserê Hadibro, então, essas 10 palavras, essas 10, podemos assim dizer, palavras mesmo, porque era assim que é chamado, inclusive, em língua grega, né? Decálogo. Né? Decálogo são 10 palavras, os 10 mandamentos. A gente que os trabalha tanto na nossa catequese, ou de uma maneira geral, como uma síntese moral para o povo de Israel, e que passou a ser também depois uma síntese ético-moral para o povo, de uma maneira geral, humano, né? Podemos assim dizer, e até podemos pensar assim num termo como se fosse os princípios fundamentais dos direitos humanos, dos deveres humanos na antiguidade, se a gente pudesse pensar assim. É claro, com algumas limitações que depois foram refeitas ou repensadas, inclusive, por aqueles que trabalharam os direitos humanos, né, na época moderna e a sua interpretação para a época pós-moderna. Mas é praticamente um princípio que nós chamaríamos de princípios ético-morais do povo antigo, do povo de Israel, essas 10 palavras. E há aquilo que nós poderemos pensar, mas por que 10, Padre? 10 palavras, por que 10? Não são 7 os dias que, por exemplo, nos fala da semana que criou tudo, da primeira semana que o mundo teve? Segundo a Bíblia, tudo acontece em 7 dias. Não seria melhor o número 7? Alguns poderiam dizer. A maioria dos estudiosos que trabalham essa questão dizem que não, porque, afinal de contas, embora sejam 7 o número de dias da criação, mas por 10 vezes nós vemos na Sagrada Escritura a famosa palavra que foi mandamento de Deus. E Deus disse, e assim se fez. Vocês já devem ter visto isso no Gênesis, né? E Deus disse, haja luz. E aí é visto, e a luz se fez. E a luz aconteceu. E Deus disse, faça, e Deus disse, são 10 vezes que aparece. Então, uma primeira coisa, por que 10? É porque este número primordialmente nos remete à palavra que é mandamento de Deus na criação. Quantas vezes Deus disse? 10 vezes. E é o termo, inclusive, bará, não é? O termo bará. Deus diz e acontece. Deus diz e se faz. E aí, esse termo bará, em hebraico, nos remete a essa realidade assim tão profunda, tão bonita, de um Deus que cuida de nós, de um Deus que nos dá os seus mandamentos desde o início. Então, os 10 mandamentos, eles não acontecem com o número 10 em vão. Eles acontecem com o número 10 porque, primordialmente, no Gênesis, no livro chamado Bereshit, para o povo de Israel, que é o nosso Gênesis, em Bereshit se diz 10 vezes, e Deus disse, e assim se fez. Então, era para nos remeter a essa realidade de criação. Então, assim como a criação primordial tinha sido manifestada pelo mandamento de Deus e pelo acontecimento que esse mandamento decorreu, então significa dizer que para que haja a restauração, também eu preciso de 10 palavras vindas da parte de Deus. Eu acho que está sendo compreensível para nós. 10 mandamentos são 10 mandamentos de restauração. Amar a Deus, respeitar o sábado, no caso, o dia santo, né, guardar todas as festas relacionadas a Deus, e depois as coisas que deveremos ser uns para com os outros,
em relação aos nossos pais, em relação à conduta que deveremos ter em relação ao outro, do amor e não da morte, da vida e não da morte, das relações, sejam conjugais ou extraconjugais, seja das relações comerciais, do não furtar, enfim, a gente vai ver todas as palavras para que haja restauração para todo o povo daquilo que outrora tínhamos perdido em relação à primeira criação. Numa palavra, como diria um antigo professor meu, chamado Padre Manfredo Oliveira, de quem eu tanto gostava nas minhas aulas de filosofia, e um grande estudioso da filosofia. Ele mesmo dizia, sempre ao final de cada colocação sua, ele dizia, numa palavra, e fazia o resumo de tudo. Eu quis dizer até agora o seguinte, não devemos desprezar os mandamentos, primeira coisa. Os mandamentos nos vão conduzir de volta a Deus, e por isso nós não deveremos achar que nós simplesmente deveremos viver a lei do amor. Essa lei do amor decorre, ou é, por assim dizer, decifrada nos múltiplos mandamentos que nós temos. Segundo, não somente isso, como se nós temos um cerne, um núcleo destes grandes mandamentos, a gente deve ficar com aquilo que eles nos dizem de mais profundo, e não com a superficialidade que às vezes nós podemos ver apenas na letra ou numa interpretação mais apressada que a gente pode ter de cada um. Terceiro, se nós temos um número de 10 para esses mandamentos, é importante que a gente veja que isso tem um remanescente anterior. E qual seria ele? Seria que, por 10 palavras de Deus, tudo foi criado. Então, por novas 10 palavras que aparecem para nós no livro do Êxodo, então a gente vai poder perceber que tudo será restaurado, que tudo será acontecido de forma, conforme, melhor dizendo, a vontade de Deus. Tudo conforme essa mesma vontade de Deus. 10 eram os mandamentos. A Sererá de Bro eram 10. O decálogo, as 10 palavras. Então, nos remete imediatamente a quê? A criação, obviamente. 10 mandamentos também é interessante para a gente poder ver, porque 10 foram as gerações entre Noé e Abraão. 10 foram as gerações. Entre Noé, que também Deus fez uma aliança com Noé, e Deus fez uma aliança com Abraão também. Lembrem-se da famosa aliança feita com Noé, dizendo que sempre que aparecesse o arco de Deus nas nuvens, ele se lembraria da aliança feita com Noé e não destruiria o mundo novamente. O mundo não seria destruído novamente. Aliança com Noé. Aliança com Abraão, olha as estrelas do céu, Abraão. Olha os grãos de areia da praia. Pois bem, a sua descendência será tão numerosa como as estrelas do céu, será tão numerosa como os grãos de areia da praia, né? E aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Aqueles que te amaldiçoarem, eu os amaldiçoarei. Então, é bem essa a questão das alianças. Entre Noé e Abraão, são 10 gerações. A gente também pode ver que foram 10 os milagres feitos para a libertação do povo do Egito. Padre, mas ali não foram pragas para os egípcios. Porque para o povo de Israel não foi, não. Não foi praga, não. Praga foi para o egípcio, né? Eles poderiam ser as 10, a gente até diz, as 10 pragas do Egito. Mas, na verdade, foram, entre aspas, 10 milagres, 10 intervenções diretas de Deus, conforme a escritura judaica, para nos mostrar de que Deus queria fazer um novo acontecer, algo novo acontecer junto do seu povo. Então, 10 foram os sinais de Deus para aquela época, para que o povo fosse libertado. Começando desde o rio que se transformaria em sangue, em que a maioria dos estudiosos dizem que foi por causa de um desagregamento
que aconteciam em certas algas que permeavam todo aquele mar de Áqaba, etc., que desembocou no Nilo e que fez com que a água do Nilo ficasse avermelhada, semelhante a sangue. Então, todos viram que a água do Nilo se transformou em sangue. E as pragas, entre aspas, os sinais que foram decorrentes desta mudança do pH, quer dizer, do potencial hidrogeniônico, aquilo que a gente já aprendeu no 2º grau, etc., de que a mudança da água do Nilo para uma água mais ácida foi matando os peixes, foi provocando as rãs saíram, morreram, começaram a aparecer os mosquitos, com os mosquitos, as úlceras de pele causadas pelos mosquitos. Então, a gente vai vendo um efeito em cadeia destes 10 sinais, como nos são propostos. Ah, padre, mas não foram milagres, não foram pragas mesmo, não? Claro, se nós quisermos vermos apenas com esse lado, mas é interessante a gente poder ver que a ação de Deus, ela nos acontece não de uma forma tão somente sobrenatural, mas aquilo que outrora um padre amigo e muito sábio sempre dizia, Deus age de uma forma sobrenaturalmente natural. Porque de tão natural que Deus age, nós que não estamos acostumados a esta naturalidade, começamos a ver esta naturalidade como uma sobrenaturalidade. Então, a gente começa a ver o milagre porque não estamos acostumados a ver milagres. Então, normalmente, alguma coisa que de tão natural possa acontecer, pode acontecer de forma que nos pareça sobrenatural. Um exemplo concreto, essas 10, entre aspas, pragas, que na verdade foram milagres, foram sinais feitos por Deus, relacionados a esta libertação que o povo teria no Egito. Por exemplo, é interessante a gente poder perceber que 10 também foram as vezes que o povo de Israel, ele provou Deus, ele quis provar Deus, ele quis colocar Deus à prova, foram 10 vezes. Se vocês abrirem comigo, o livro dos Números, no capítulo 14, livro dos Números, por favor, é o 4º livro da Bíblia, 4º livro, Gênesis, Êxodo, Levítico e livro dos Números. No capítulo 14, por favor, no capítulo 14, versículo 22. Números 14, versículo 22. Eu vou ler pela minha tradução da Bíblia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da CNBB. Obviamente, vocês poderão estar lendo pela Bíblia, Ave Maria, no caso, na maioria de vocês que tem a Bíblia de Jerusalém. Então, podem estar lendo por quaisquer outras traduções ou edições da Sagrada Escritura. No versículo 22 do capítulo 14 do livro dos Números, diz assim, nenhum dos homens que viram minha glória e os sinais que vi no Egito e no deserto, e que já por 10 vezes me puseram à prova e desobedeceram, verá a terra que eu jurei a seus pais. Verá a terra que eu jurei a seus pais. Em outras palavras, Deus aqui vem dizer que por 10 vezes o povo pôs à prova. Por 10 vezes o povo duvidou um pouco de que Deus poderia realizar a sua palavra. Então, por 10 vezes o povo duvidou de Deus, por 10 milagres aconteceu a libertação do povo do Egito, por 10 vezes Deus falando, e Deus disse, e assim se fez, a primeira criação aconteceu. Então, era necessário que 10 palavras, ou como eu dizia em hebraico, aseri hadibro, pudesse acontecer para que o povo pudesse ser restaurado, ser revivido, acontecer de novo. Porque é interessante a gente poder perceber que o que Deus faz é um famoso
contrato de casamento. Deus faz um contrato de casamento. A gente já até viu aqui, algumas vezes passadas, mas eu relembro para vocês, que esse contrato de casamento, ele tinha um nome próprio em hebraico, que se chamava ketubá. A ketubá se dizia dos deveres e dos direitos de cada um dos nubentes. Quando as pessoas, até hoje em dia, vão se casar em Israel, eles fazem um contrato escrito. E esse contrato escrito é lido no dia do seu casamento, e eles levam esse contrato para casa. Normalmente colocam na sala, colocam no quarto, colocam um lugar de destaque. Os judeus, muitas vezes europeus, colocam sobre a lareira, enfim, um lugar de destaque para que todos aqueles que estejam vendo aquele contrato saibam de que ele foi feito. Ora, é importante que a gente veja que o mandamento foi dado como uma questão de aliança. É por isso que a aliança, que se diz em hebraico brit ou berit, como alguns chamam, mas a pronúncia própria é brit, todos aqueles que fizessem brit, ou que lembrassem de brit, lembrassem de que Deus é o seu Deus e de que eles seriam o povo de Deus. Por isso que todos os dias, na oração pela manhã e na oração à noite, o povo judeu deve recitar o Shema Israel, o escuta, ó Israel. Escuta, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o único Deus. Por isso amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Aí é onde está o cerne. Amar de todo o coração. Coração em hebraico se diz lev, ou leb, não é? Então se diz leb, o coração. E esse mesmo coração é o cerne daquilo que é o mandamento. Eu já disse outras vezes que coração na Bíblia não é a mesma coisa que coração hoje em dia. Coração na Bíblia remete à memória, à inteligência, remete à reflexão, ao raciocínio. Pois bem, depois que eu entendo, depois que eu compreendo, depois que eu internalizo o mandamento, eu vou vivê-lo. É essa a postura que é dada. Então, sempre quando nós formos falar de mandamento, para os meninos, para as meninas, para os jovens, para os adultos, é sempre bom que a gente diga o seguinte: o mandamento, gente, é muito importante, mas é necessário que vocês vivam esse mandamento primeiro dentro de vocês. É preciso que vocês vejam a que esse mandamento me leva. O que é que ele está querendo evitar na minha vida? O não matarás é simplesmente apenas por não matar? É simplesmente apenas pela preservação da vida? Já isso já justificaria, obviamente, o mandamento, sem sombra de dúvida. O mandamento já seria justificado por aí. Mas não. É Deus que quer fazer um matrimônio de alma comigo. É Deus que quer se casar, podemos assim dizer, com a minha alma. Eu estou usando o termo alma para que a gente compreenda que esse alma é tudo aquilo que a gente tem de mais profundo em nós. É Deus que quer fazer uma aliança comigo. E nessa aliança, se eu obedeço ao mandamento, na verdade, eu não estarei atirando no pé, pelo contrário, eu estarei querendo ser feliz, conforme Deus mesmo deseja que eu seja feliz. É essa a trajetória que é dada. Quando eu for falar do mandamento, significa que eu amar a Deus sobre todas as coisas, que a grande abertura dos mandamentos, dos 10 mandamentos, indica para nós todo o cerne do que serão os outros 9. Significa dizer que, pelo amor feito a Deus, eu terei a possibilidade concreta de exercer a sua vontade na minha vida, de acontecer segundo Deus na minha vida. E eu não vou viver de qualquer jeito. Por quê? Porque eu vou respeitar o outro e por isso não vou matá-lo. Porque eu vou respeitar o outro e por isso não vou querer tirar dele alguma coisa de modo ilícito.
porque eu vou respeitar o outro, eu vou também respeitar o meu corpo e não vou dá-lo. Então, enfim, todas as situações de respeito a si, a Deus e ao outro estão presentes nos 10 mandamentos. Então, que isso seja dito. Olha, gente, quando a gente está falando dos 10 mandamentos aqui, não é somente para que a gente siga esses 10 mandamentos sem entender, não. É necessário que a gente saiba que, em primeiro lugar, a gente deve amar. E amar cada um. E, entendendo cada um, colocar na vida da gente. Porque não era simplesmente um contrato de casamento. O contrato é para que a gente entenda a aliança. O contrato é para que a gente entenda o pacto de amor que Deus fez conosco. O contrato é para isso. Porém, não é esse contrato que vai dizer que o casal vai ser feliz. Se eles não internalizarem esse contrato, se eles não trouxerem para o seu coração, na compreensão, no abraço, na reflexão de cada um dos quesitos desse contrato, ele de nada serve se eu colocar em cima da lareira, ou no quarto, na sala, ou em qualquer lugar. Não, isso não vai acontecer. Assim como a Bíblia é aberta nas minhas estantes, nas minhas salas de estar, não vai mudar a vida da família, não. Se é uma família que já briga todo dia, ela vai continuar brigando todo dia. É necessário que ela saia da estante e venha para dentro do coração da pessoa. Se a Bíblia aberta na estante for uma motivação para que eu sempre lembre de vivê-la na vida, aí tem um sentido. Se não, não serve de nada. Até mesmo a aliança que os casados, que os noivos ou que os compromissados colocam no dedo é para ser uma lembrança. Tipo aquilo que antes a gente fazia quando era mais jovem ou tinha muita outra coisa para fazer e não tinha as agendas como nós temos hoje em dia de maneira mais fácil, até no celular, etc. A gente amarrava um laço no dedo. Aquilo era para me lembrar de alguma coisa. Era para que eu lembrasse de alguma coisa. E aí eu amarrava um laço no dedo. E no momento em que eu amarrava o laço no dedo, eu tenho tal coisa para fazer. Porque o laço me remetia ao compromisso que eu tinha que realizar, ou a tarefa que eu tinha que executar. Então, aquele lacinho era uma lembrança. Então, a aliança é uma lembrança. A Bíblia, enquanto física, na minha estante, é uma lembrança. A Bíblia que entra na nossa liturgia, sendo dançada, a palavra de Deus vai chegando, vai. A palavra é linda aqui, né? O pessoal roda, é uma beleza. Mas se isso não rodar dentro da pessoa, não acontece. Até mesmo a Eucaristia, que é dom maior de amor, é claro, eu acredito que os seus frutos chegarão a nós, ainda que eu compreenda ou não. Porém, se eu os compreender, eu acredito que eu multiplico em muito a ação da minha participação na Eucaristia. É essa a postura que a gente deve ter. É esse o jeito que a gente deve pensar. Existia, por exemplo, os 10 mandamentos, segundo o trecho bíblico, foram feitos em Urot. Urot é a pedra, né? A pedra. Como é que é dito no caso de Pedro? Kefa, né? Kefa. Impressa na pedra. Por que na pedra? Para não ser fácil de ser destruída. Para não ser fácil de ser tirada. E mesmo assim, quando Moisés chega lá no pé do monte e vê que está todo mundo fazendo o contrário do que está escrito na pedra, ele pega as pedras e joga no chão, quebra. Até a pedra pode ser destruída. O que é que não pode ser destruído? Aquilo que eu internalizei, aquilo que eu fiz de bom, aquilo que eu amei. Isso não pode ser destruído. Aquilo que eu aprendi como bom, isso não pode ser destruído. Isso não pode ser retirado. Então, é essa a postura que a gente vai podendo ver em relação aos mandamentos. Então, a gente vai poder estar vendo essa deixa. Existe uma festa que a gente já viu antes, que é a festa de Pentecostes, em que se celebram duas coisas na festa de Pentecostes: a colheita
né? Os frutos que eu vou oferecer para Deus. E a segunda coisa é o recebimento da lei, da Torá, no Monte Sinai. Ora, mas há quem diga que, na verdade, o Pentecostes, ele não é propriamente uma festa, por assim dizer, de... Como é que a gente poderia chamar? Uma festa. Mas sim um pêsame, porque eu não fui fiel aos mandamentos no início. É mais ou menos assim. Existe uma palavra que eu até estava vendo ali para vocês, e que ela é muito importante para que eu possa estar averiguando o que, na verdade, é a recepção desses 10 mandamentos no Sinai. É o que eu recebo do Sinai, na verdade. Na verdade, são esses 10 mandamentos. Existe o termo casamento, né? O contrato de casamento que eu falava para vocês, que é a Ketubá. Pois bem, a recepção desses mandamentos é relacionada com essa Ketubá, mas não propriamente, por assim dizer, uma festa, mas é como se a tristeza dos pais que vão ver a filha saindo de casa. Que em hebraico, essa noite da noiva é chamada de Belaila Kalá. A Belaila Kalá, na verdade, é uma noite de alegria para a noiva, que está saindo de casa, que vai ter a sua família, para o noivo, que vai estar abraçando. Mas para os pais da noiva, não é muito... Normalmente, mãe de noiva em casamento chora. Hoje mesmo à noite eu tenho um casamento. Normalmente, mãe de noivo e de noiva chora em casamento. Porque, na verdade, eles sentem como que um rompimento, um segundo corte de cordão umbilical. Pois bem, a Belaila Kalá, na verdade, o povo junto do pé do Sinai para receber a palavra de Deus, era como se eles dissessem: bem, agora nós perdemos a oportunidade de viver por nós mesmos. Nós agora vamos viver segundo Deus. É como outrora também disse Santa Catarina de Sena: quem descobriu o reino de Deus e por ele se encantou, perdeu a oportunidade de viver acomodado, dizia Santa Catarina de Sena. É mais ou menos a mesma perspectiva. Quem descobriu os mandamentos, descobriu o seu jeito precioso de viver, descobriu o que é que Deus queria, perdeu a chance de viver acomodado. Se a gente compreende isso, quando a gente for falar dos mandamentos para as crianças, para os jovens, para os adultos, ou até mesmo a nossa própria compreensão de mandamento, tudo vai melhorar. E a gente vai ser, conforme a solenidade que viveremos amanhã, todos os santos. Nós seremos santos segundo Deus. Porque, na verdade, se ser santo é viver segundo Deus, ser santo é viver segundo a sua palavra. Ser santo é internalizar a sua palavra. Ser santo é amar. Amém? Estão aí? Hein, padre? Maravilhoso. Deu para pregar? Padre, o senhor nem imagina. O Espírito Santo nos uniu. Hoje vai ter entrega do mandamento do amor para os adultos. E o senhor falou Olha aí, gente. Deus tem dessas coisas mesmo com a gente. Que alegria. Exatamente. Não é? Bom demais, gente. Eu fiquei emocionada quando o senhor disse: convergindo. vamos falar dos mandamentos. Meu Deus do céu. Olha, eu nem sabia, que alegria. Nem Essa falei questão do mandamento do amor, o amar, é que é o principal. Que grande alegria. O amar a Deus sobre todas as coisas, o amar ao próximo como Jesus amou, meu Deus, é o ápice da vida da gente, de verdade. Ô, meus queridos, minhas queridas, para mim, como sempre, um grande prazer estar comentando a palavra de Deus com vocês, estarmos juntos, e eu espero que sempre possa ajudar em alguma coisa, na própria reflexão.
Se não foi entendido tudo, graças a Deus, está sempre sendo gravado, né? E isso pode estar sempre sendo repassado para todo mundo, e vocês podem rever e meditar como fazia Nossa Senhora, que também às vezes não entendia tudo, não. Mas ela levava para meditar, para saber o que é que teria sido falado. Perguntem para Deus, que Nosso Senhor ensina bem melhor do que eu. Tá certo, gente? Muito bem também. Muito obrigada, viu, padre? Sempre é maravilhoso. Para mim é um prazer, Aldeci. Vamos rezar todos uma Ave Maria, pedindo a Nosso Senhor, a Nossa Senhora, no caso, que ela interceda por nós junto a Jesus, e que nós sempre possamos realizar os seus mandamentos, mandamentos de amor. O grande mandamento de Nossa Senhora foi: façam tudo o que ele vos disser. Pelo contrário de desprezo aos mandamentos, ela faz a valorização de todos os mandamentos que sairia da boca de Jesus e, obviamente, também da boca do Altíssimo. Não é? Então, a gente vai viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vou rezar a primeira parte da Ave Maria e cada um pode rezar a segunda parte da Ave Maria, no caso, a Santa Maria, aí. Tá ok? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora na hora da nossa morte. Amém. Amém. E que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora das Dores, padroeira da nossa catedral, desça sobre todos vocês, sobre os seus trabalhos, parentes, amigos, e sobre todas as pessoas que pedem a graça de Deus, que estão sob a tutela de vocês, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Meus queridos, um abraço grande.